Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, o vídeo anterior que eu fiz sobre o 13 Atlas, tá? O cometa interestelar que agora está se aproximando do planeta Marte, né? Então está cada vez mais próximo do seu periélio, vai atingir o seu periélio no final desse mês de outubro, lá para o dia 29. Suscitou uma pergunta de um inscrito aqui do canal, que é um inscrito novato, recém-chegado, mas que já tem engajado muito no canal, tem feito muitas perguntas interessantes, tem assistido vários minicursos, tá? E eu agradeço muito a presença dele, a pergunta que ele fez, porque esse vídeo é dedicado a responder essa pergunta. E eu vou ler a pergunta dele e nós vamos conversar um pouco sobre ela, certo? Então tá aqui. O nome do inscrito é Cassius Roney, 2557. Vamos lá. Olá, Cassius, tudo bom? Como Jung abordaria o fenômeno que muitas pessoas andam relatando sobre terem visões, sonhos e contatos com extraterrestres? Os podcasts sobre o assunto são frequentes no YouTube. O assunto tem um apelo parecido com o da Terra plana. Se trata de uma crença exacerbada na imaginação? Bom, muito obrigado, Cássio Rony, pela sua pergunta. Vamos tentar aqui decifrar algumas camadas do que você perguntou. Porque eu creio que há três camadas aqui, pelo menos, né? De baixo para cima. A camada da imaginação, como uma espécie de crença exacerbada, mas a imaginação não é uma crença exacerbada. A imaginação é uma função criadora da psique, e ela é uma função criadora do senso do real da psique, aquilo que a psique compreende como sendo realidade, né? Então, o que é real para a psique é o simbólico e o imaginário, né? O que é real para a psique é aquilo que ela consegue imaginar. Isso é muito importante, porque aí é que está não só a trilha que a gente pode percorrer para entender o fenômeno ufológico, mas também para entender determinados fenômenos ditos paranormais, parapsicológicos e também fenômenos espirituais. Tá? Então, subindo um pouco mais na pergunta dele, de baixo para cima, ele vai falar aqui da Terra plana, que é um assunto que a gente pode entrar sim nesse vídeo. E, fundamentalmente, no começo da pergunta dele, de baixo para cima, ele vai perguntar, ele vai colocar a questão sobre se Jung falou algo sobre esse assunto. Sobre as pessoas andarem relatando visões, sonhos e contatos com extraterrestres. Bom, agora descendo a pergunta dele, respondendo em ordem linear, né? Bom, vamos responder aqui o nosso inscrito. Este livro aqui do Jung, um mito moderno sobre coisas vistas no céu, é uma pesquisa psicológica do Jung para tentar compreender o fenômeno ufológico. Né? É um livro que foi publicado em 1958. Sempre que alguém se refere a este livro, que fala sobre OVNIs e sobre o fenômeno ufológico, as pessoas falam, aquele livro que Jung escreveu sobre os discos voadores, né? É bem sobre isso, né? O que é que Jung traz pra gente, né? Bom, a primeira coisa é a concepção de realidade psíquica, né? Eu fiz aqui um mini curso chamado Afinal, qual é o método de Jung? Que eu discorro muito sobre questões filosóficas da epistemologia junguiana, da epistemologia do Jung, né? Eu não gosto muito do termo epistemologia junguiana, porque Jung não era filósofo, ele não era um epistemólogo, ele não era um filósofo, mas nós podemos
costurar determinados parâmetros epistêmicos a partir do método empírico dele, certo? Então, cuidado com aquilo que é uma projeção nossa sobre a psicologia do Jung. Mas alguns pontos epistêmicos fundamentais que não podem ser ignorados quando a gente trata de Jung ou estuda Jung, né? Que é a empiria, que é o problema ontológico da imagem, que é a questão da verdade, o conceito de realidade psíquica. A verdade em Jung não é uma verdade metafísica, mas sim uma verdade operacional a partir de um crivo pragmático, a partir do fator eficaz, tá? Em que você pode trabalhar determinadas verdades operacionais, mas que você as descarta enquanto hipóteses úteis no momento em que você chega à explicação do fenômeno, que geralmente, se for bem aplicado, leva o seu paciente a sair do estado de estagnação neurótica, tá? Muito com o trabalho com a fantasia, muito com o trabalho com os sonhos, muito com o trabalho com a própria imaginação, enquanto função criadora, enquanto função criativa. E Jung vai se deparar na década de 50, uma vez que a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, começam a se intensificar os relatos ufológicos em todo o mundo e as visões dos discos voadores. E aí, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial terminar, em 1947, veio o caso Roosevelt, que é um caso emblemático até hoje, né? Os casos de abdução, de pessoas que tiveram contato de primeiro, segundo, terceiro grau, de pessoas que tiveram algum tipo de percepção de fenômenos UFOs, seja no céu, ou seja na Terra, ou contatos diretos com questões ufológicas, gerando grupos de estudo, grupos de discussão, pesquisas, pessoas sérias ligadas ao assunto, pessoas não tão sérias, enfim, em que se cria, de certo modo, um movimento planetário, um movimento em vários países sobre o assunto, né? Que aqui Jung vai falar, bom, não cabe à psicologia dizer se o fenômeno UFO existe ou não. Inclusive, talvez nós nem tenhamos condições de afirmar essa existência, né? Isso aí é Clarice Ariana aqui, minhas cadeiras. Mas como o fenômeno UFO pode ser imaginado e essa fantasia criativa gera uma ação humana, gera comportamentos humanos, ele pode ser evidentemente estudado e compreendido a partir de um fenômeno psicológico, né? Então, o fenômeno UFO é um fenômeno psicológico, é um acontecimento psicológico objetivo, porque mobiliza milhões de pessoas ao longo do tempo, principalmente da segunda metade do século XX, e todo mundo conhece de alguma forma, indiretamente ou até diretamente mesmo, alguém que já presenciou esse tipo de fenômeno, né? Então, assim, uma vez que no pós-Segunda Guerra Mundial vem a Guerra Fria, vem a cortina de ferro, vem a divisão da sociedade em ideologias distintas, capitalista e comunista, e que você tem uma cisão da psique coletiva, o mito moderno, expresso de forma tecnológica, começa a surgir, começa a ser projetado no céu pelo inconsciente coletivo, como se o céu fosse uma espécie de tela em que as imagens do inconsciente são projetadas, e muitas vezes sob aparência mandálica, ou seja, sob aparência de disco, né? A expressão disco voador, a palavra mandala significa círculo em sânscrito, né? E é um símbolo universal da integração do sujeito. Muitas vezes é o símbolo do self, ou seja, é uma atitude projetiva que o inconsciente lança, é uma projeção do inconsciente, a atitude quase sempre no Jung de respeito à direção da consciência, né? Ou seja, é uma forma que o inconsciente coletivo tem de orientar, ou pelo menos de compensar, uma atitude que falta na consciência, que é justamente a busca pela integração.
psíquica que no passado era feita pela religião, pelos mitos, e que numa sociedade tecnológica passa a ser feita pela tecnologia, mas pela tecnologia enquanto veículo que a psique se apropria para projetar os seus conteúdos. Ó. Clarice brincando aqui, vocês tolerem. Ela vem ficar brincando, puxando a cortina e tudo. Então tá aí, né? Primeiro, não nos cabe, enquanto psicólogos junguianos, discutir se o fenômeno existe ou não. O Jung vai apresentar um relativo ceticismo, que não é um ceticismo do senso comum, mas é uma precaução metodológica, quase que uma atitude crítica em sentido kantiano, para não afirmar e não negar fenômenos que a razão não consegue sustentar, pelo menos provisoriamente. O que não quer dizer que amanhã não vá conseguir sustentar. Porque o que caracteriza o método científico é você observar, mensurar e replicar. Existe a observação de fenômenos ufológicos, mas nós não temos condições de mensurar isso, porque nós não temos um pedaço de disco voador, nós não temos uma entrevista direta com o ET, né, com o extraterrestre, e nós não temos como replicar em situações específicas o fenômeno. E há muitos aspectos ilusórios também, que também é uma característica da psique, você confundir um objeto com outro. Você confundir um balão meteorológico com um disco voador, você confundir um fenômeno natural com um disco voador, com um visitante extraterrestre. Você confundir um cometa, 3 Iatras, com uma nave espacial. Por que é que você confunde? Porque o nosso psiquismo produz esse efeito, projeta um conteúdo que é nosso em um objeto material. E quando nós projetamos um conteúdo que é nosso em um objeto material, nós estamos psiquizando a matéria. E como a matéria é a psique vista por fora e a psique é a matéria vista por dentro, no dos mundos dos alquimistas, quando a matéria começa a se comportar de forma psíquica, nós podemos falar do fenômeno sincronístico, do fenômeno da sincronicidade. É por isso que muitas vezes a passagem de cometas coincidem com algum tipo de tradição civilizacional planetária que nós vivenciamos. Como, por exemplo, vivemos hoje a era da singularidade tecnológica com a inteligência artificial que é capaz de pensar os dados, ela sim agir de modo científico, racionalizando dados, replicando, mensurando e produzindo a si mesma enquanto singularidade, de modo autônomo, quase que também um espelho da psique, um espelho do inconsciente coletivo. Eu fiz um mini curso aqui no canal sobre a psicologia de Jung, o ChatGPT e a inteligência artificial. Bom, precisamos lembrar disso, porque esse tipo de raciocínio, ou seja, o acontecimento objetivo da psique, embora nós não tenhamos como provar o fenômeno, vai se aplicar o próprio estudo com a religiosidade e vai se aplicar também ao estudo de fenômenos ditos paranormais ou parapsicológicos. Né? Eu fiz aqui um mini curso também sobre a psicologia de Jung e a parapsicologia, em que eu tive a oportunidade mais uma vez de expor o método junguiano a partir do diálogo de Jung com parapsicólogos da época, e ele escrevendo para os parapsicólogos por que a parapsicologia pode ser considerada uma espécie de protociência. Possivelmente a ufologia, que não é uma ciência e que muitas vezes é uma pseudociência, e vamos ter que deixar essa discussão para um outro vídeo, certo? Que é a segunda parte da resposta que eu vou dar ao Cássio, que é justamente que vamos entrar na questão da Terra plana, etc. A questão da protociência, né? A questão da paraciência. Nós podemos, de algum modo, a partir de uma construção racional hipotética, considerar a ufologia uma espécie de protociência. Mas isso também é uma outra discussão. Tá? Então eu creio que a primeira parte da pergunta do Cássio a gente já começou a levantar aqui a resposta, a construção da resposta.
No próximo vídeo, eu vou continuar respondendo a pergunta dele. É isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.